Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de 2 Crônicas e hoje vamos iniciar a partir do capítulo 22, que vai falar sobre o reinado de Acasias de Judá. A partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atália. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote-Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão, porque, quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que estavam ao serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram porque disseram: Ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Agora, Atália usurpa o trono de Judá. Vai falar sobre isso a partir do versículo 10, que diz: Quando Atália, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o escondeu juntamente com a sua babá, numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atália, e ele não foi morto. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus durante 6 anos, e Atália reinava no país. E agora no capítulo 23 de 2 Crônicas nós vamos falar sobre Joás é ungido rei de Judá. A partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: No 7º ano, o sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaseías, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá, congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei deve reinar como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é, o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entram de serviço no sábado, servirá de guarda dos portões do templo. Outra terça parte estará no palácio real, e a outra terça parte no portão do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Que ninguém entre na casa do Senhor, a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes poderão entrar, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar no templo, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for.
Os levitas e todo o Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das turmas. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os escudos e os escudos menores que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito do templo até o seu lado esquerdo, e até o altar, e até o templo para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram a coroa na cabeça dele, entregaram-lhe o livro do testamento e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! Agora vai falar sobre a morte de Atália, versículo 12. A partir dele vai dizer: Quando a rainha Atália ouviu o barulho do povo que corria e louvava o rei, veio para onde o povo estava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna à entrada. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os capitães com os instrumentos musicais dirigiam o canto de louvores. Então Atália rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Agora vai falar sobre a aliança de Joiada, versículo 16, a partir dele vai dizer o seguinte: Joiada fez uma aliança entre si mesmo, todo o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então, todo o povo entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, que Davi tinha organizado em grupos para cuidarem da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cantos segundo a instituição de Davi. Colocou o porteiro junto aos portões da casa do Senhor para que nela não entrasse ninguém que de alguma forma fosse impuro. Reuniu os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra. E todos estes conduziram o rei da casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão superior, e assentaram Joás no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atália à espada. E agora no capítulo 24 de 2 Crônicas vai falar sobre o reinado de Joás de Judá. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão pela cidade de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém os impostos que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atália e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. O rei deu ordens e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote
esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Joiada morreu após uma longa velhice, tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Agora vai falar sobre Zacarias ser morto pelo rei. A partir do versículo 17 diz o seguinte: Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azerá e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: O Senhor verá isto e o retribuirá. E agora vai falar sobre o juízo de Deus sobre Joás, a partir do versículo 23, diz o seguinte: Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. E agora vai falar sobre a conspiração contra o rei Joás a partir do versículo 25. Diz o seguinte: Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua casa. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. Agora no capítulo 25 de 2 Crônicas, nós vamos falar sobre o reinado de Amazias de Judá. A partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs segundo as suas famílias sob chefes de 1000 e chefes de 100 por todo Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos capazes de sair à guerra e manejar a lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: Ó rei,
Não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: E o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: O Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo o seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, para que não fossem com ele à guerra, atacaram a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: Por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: Por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso. Por que teríamos de matar você? Então o profeta parou, mas disse: Sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. E agora Amazias é derrotado por Jeoás. A partir do versículo 17 vai falar sobre isso. Diz assim: Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: Dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: Eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho para você se gloriar. Agora fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para as suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Agora vai falar sobre a morte de Amazias. A partir do versículo 25 diz o seguinte: Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. A gente termina por aqui a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe você e até amanhã.